Olá, boa noite a todas e a todos. Aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARCS. O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul está oferecendo aqui um espaço aberto para lançamentos de livros online para associados. E o lançamento de hoje é do livro da doutora Flávia Falcão, cujo tema é a tese de sua dissertação de mestrado. O nome da obra é Povos Indígenas do Sul, da tutela nas reduções jesuíticas ao exercício de mandatos eletivos. E quem vai fazer a apresentação dela hoje é a doutora Gisele Cabral, que eu já vou ver aqui se ela já está online. Gisele já está aqui. Vou chamá-la. E na sequência eu chamo a doutora Flávia. Olá, como é que vai, doutora Gisele? Seja bem-vinda. Oi, Terezinha, como é que vai? Tudo ótimo. Que bom que está aqui hoje para fazer a apresentação dessa convidada tão especial, que é a doutora... Ah, com certeza. Já vou chamá-la, inclusive. Doutora Flávia. Já fazendo a conexão. Aguardando. Perfeito! Olha que dupla maravilhosa aí, gente. Então, seja muito bem-vinda, doutora Flávia Falcão, segunda vez na live. Primeira vez foi feito pela minha colega, Ana Amélia. E a doutora Gisele está aqui para fazer a sua apresentação, a sua saudação. A palavra está com a doutora Gisele. Boa noite a todos, boa noite, Terezinha, boa noite, Flávia. É com uma grande satisfação que eu venho aqui nesse lançamento virtual do livro da Flávia, fazer a apresentação, né? Esse livro que, embora um pouquinho de longe, eu participei também da elaboração. Para quem não sabe, a Flávia foi minha colega de mestrado. E a gente teve uma grande parceria durante esse período, né? Então, eu já tive a oportunidade de ler esse livro antes, né, de ir para a editora, mas agora, com uma grande satisfação, eu tenho ele aqui e ele é realmente fantástico, vale a pena a leitura, ele é maravilhoso. Né? Não foi à toa que a Flávia tirou 10 com louvor, com todas as honrarias na dissertação. 10 com louvor, Então, parabéns! louvor. Então, o título do livro é Povos Indígenas do Sul, da tutela nas reduções jesuíticas ao exercício de mandatos eletivos. O livro trata da questão indígena nas eleições, né? A questão da participação indígena, a questão de como são feitas as eleições, como que se deu desde os tempos antigos do Brasil colônia, das missões jesuíticas até, eu não vou dar spoiler, né? Vou deixar a autora contar sobre o livro, mas o que eu posso dizer? É uma leitura excelente. Bem, vou falar um pouco do currículo da doutora Flávia. Ela é servidora da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul há mais de 15 anos, mestre em Direito pela FMP, especialista em Direito pela Fundação José Otão, pela PUC do Rio Grande do Sul, bacharel em Direito pela PUC e integrante do grupo de pesquisa da FMP, René Girardi, o Direito, Rivalidade Mimética, Ódio e Violência, coordenado pelo professor Dr. Bruno Ehring Júnior, que foi o orientador da Flávia, e né, eu sou um pouco suspeita para falar, porque tudo que vem da Flávia e do professor Bruno é bom. Então, essa dupla junto é uma dupla imbatível. Então, aqui eu me despeço. Meus parabéns, Flávia. O teu livro está excelente. E eu me retiro, mas vou ficar assistindo a live.
Maravilha, muito obrigada, doutora Gisele. Contamos aqui com a sua participação nesta live. Muito obrigada. Lhe retirando então agora. E a palavra agora é sua, doutora. Que Gente, achou dessa apresentação belíssima da doutora Gisele? Nossa, que luxo, hein? Só uma amiga muito querida que pode dizer esse tipo de palavras e tranquilizar uma apresentadora de primeira viagem. Primeira não, mas eu tive várias primeiras viagens fazendo lives, e essa é mais uma das primeiras viagens fazendo lives, como a Gisele fez. A Gi é muito, muito generosa, muito querida, e muito realmente sincera. Ela participou de tudo. Que bom mesmo. Terezinha, obrigada, viu? Obrigada pela palavra. Eu preparei um textinho, porque eu fico nervosa. Para mim é sempre a primeira vez. É um bate-papo. Olha aqui, a doutora Sulamita Santos Cabral está nos assistindo, dando boa noite. A doutora Isabel Kochler, desejando sucesso à escritora, parabéns. Várias pessoas aqui, inclusive, até se você quiser citar alguém, algum amigo que esteja por aqui, não tem problema, pode interromper. Nossa, eu vi vários amigos aqui. Ah, que bom, pode citá-los, viu? Não tem problema. Deve, não só pode como deve. Mostra de novo a capa desse livro, porque tem tanto significado nessa capa. Me diga como é que foram essas cores, esses desenhos, em que se inspirou para fazer isso. Essa capa foi elaborada... Pois é, essa capa foi elaborada por um artista caingangue. Ele resolveu... eu pedi a ele que fizesse a arte do livro, pedi a ele que fizesse uma mensagem em arte caingangue para a capa do meu livro. E ele desenvolveu uma arte que representa o que eles chamam de dualidade caingangue, sobre as possibilidades de casamento entre um tipo de família, uma linhagem de família e uma outra linhagem de família, que os casamentos só podem ser entre essas linhagens, não podem ser dentro da mesma linhagem. É uma teoria muito interessante. Eu botei aqui no textinho, assim, deixei um pouquinho mais explicado até. Então as cores têm um significado também, né? As formas e as cores. Isso, as formas e as cores. Mostra de novo a capa, vamos ver. Eu acho que tem vermelho, não é isso? Laranja. Isso, amarelo. Vermelho, laranja e preto. Que linda capa, muito significativa. Muito obrigada. Então, vamos então ao seu texto, mas as perguntas vão surgindo. E é bom a gente saber também o porquê desse tema para a sua dissertação de mestrado, né? Sim. Em que se inspirou, o porquê desse tema tão interessante? Esse tema foi um presente. Na realidade, eu estava no trabalho, chegou um pedido de urnas eletrônicas para eleição na reserva do Guarita, e era um pedido que tinha sido protocolado pelo Ministério Público Federal, e na época eu estava à procura de um tema para minha dissertação, e acabou acontecendo de esse tema calhar, e depois é que eu fui realmente encontrar todo o significado, e meu Deus, quando a gente pensa na questão indígena, a gente tem que voltar ao início da nossa história, né? A história conhecida, claro, a história pós-chegada dos europeus, e pelo lado dos indígenas, uma história muito mais antiga, né? Tem todo esse significado de representação no parlamento, de possibilidade de voz, de diálogo, de minorias, e de efetivação de direitos civis e políticos para essa etnia tão massacrada ao longo de toda a nossa história e ainda hoje, né, infelizmente. E é uma questão de efetivação de direitos, de reconhecimento de direitos, de reconhecimento de modo de vida, de cultura, de línguas. E, bom, eu acho que eu vou conseguir desenvolver melhor aqui partindo para a apresentação que eu fiz. Eu espero deixa eu ler aqui o comentário da doutora Sulamita Santos Cabral. Parabéns, doutora Flávia, nossa querida associada, que trata de tema peculiar e significativo. A doutora Sulamita é tão generosa, né? E me acolheu com tanto carinho no IARGS. Eu só tenho a agradecer a todos, a todos os membros do IARGS mesmo, porque é realmente uma honra fazer parte do Instituto. Muito obrigada, mesmo eu não sendo advogada. É uma honra mesmo.
Que bom, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Bom, como a Terezinha havia dito, né, o meu livro se chama Povos Indígenas do Sul, da tutela nas reduções jesuíticas ao exercício de mandatos eletivos. Quem estiver interessado, ele foi editado, foi publicado pela editora da Universidade de Caxias do Sul. Tem uma lojinha online na Amazon, a Edux tem uma lojinha online na Amazon. Eu acredito que eles principalmente tenham a versão EPUB, que é aquela versão para o Kindle, né, para aquele dispositivo, aquele leitor eletrônico. Se por acaso alguém tiver interesse, eu acredito que querendo entrar em contato comigo, depois eu disponibilizo meu endereço de e-mail, e aí eu vejo com a Edux se eles podem fazer uma nova tiragem até de livros físicos, porque eu já estou com poucos, eu tenho uns 4 ou 5 livros só para distribuir. E distribuo com toda alegria para quem desejar. Agora vamos à apresentação oficial, né? O texto. O meu nome é Flávia, né? Estou muito feliz em poder conversar com vocês hoje. Essa parte já passou, Essa pode parte ficar tranquila. Tá. Fica tranquila que passou com nota 10. Tá bom. Com louvor. Certo, muito obrigada. Bom, no livro eu utilizo disciplinas como a História do Brasil, a História Econômica do Brasil, a Antropologia Social, a Sociologia, a História do Direito, a Filosofia do Direito, o Direito Constitucional e o Direito Eleitoral, para tentar explicar por que é tão raro encontrarmos indígenas no poder. E, principalmente, titulares de mandatos no Poder Executivo e no Poder Legislativo, aqui no Brasil. Eu também abordo a experiência da eleição para líderes indígenas na reserva do Guarita, uma reserva indígena que ocupa atualmente 23 mil hectares, que ocupam os pertencentes, né, correspondentes aos territórios dos municípios de Redentora, Tenente Portela, Erval Seco e Miraguaí, no noroeste do Rio Grande do Sul. Nessa reserva, a principal língua falada é a caingangue, mas também se fala o guarani e o português. As etnias que vivem lá são as etnias guarani e caingangue. A estrutura do livro, então, qual é? Esses são os tópicos até que eu havia sugerido a Terezinha que a gente desenvolvesse durante essa live. Em primeiro lugar, tem a questão da capa, que a Terezinha havia mencionado. Ela é um trabalho muito bonito do Josemar Cadete. O Josemar Cadete é um estudante de Direito da Fundação Universidade de Rio Grande. E ele também é artista plástico. E ele me explicou que significa a dualidade caingangue expressada pelas linhagens Camê e Cairu, cada uma representada por um tipo de desenho. Segundo o costume caingangue, um descendente da linhagem Camê não pode se casar e formar família com outro membro da mesma linhagem. Ele precisa casar e formar família com um membro da outra linhagem, não da mesma linhagem. Mas somente com indivíduo, e vice-versa. Assim, essas duas linhagens diferentes convivem e os seus membros nunca deixam de ser quem são. Esse acaba sendo um exemplo de interculturalismo. O que decide a linhagem, quando nasce uma criança, filha de um pai Camê com uma mãe Cairu, é a origem do pai. Então, a criança vai ser Camê. Bom, então, partindo então para o primeiro capítulo, né, que é o primeiro tópico que a gente havia combinado, é colonialismo e indigenismo, a necessidade do diálogo intercultural. E o livro está dividido em 3 capítulos principais, é isso, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Então vamos falar cada um, fazer mais ou menos um resumo de cada um. Dr. Cassiano Santos Cabral colocou: boa noite, parabéns, doutora Flávia. Muitas pessoas entrando. Dr. Tiago Kidrick, Dr. Paulo Cordeiro, doutora Nilmara, Maria Garcia, Dr. Gustavo P. Silva, enfim, várias pessoas aqui. Pode citar se quiser também, sem problema. Que coisa boa, gente. Que coisa boa. Muito obrigada cumprimentando. Muito obrigada pela audiência, pela confiança e pelo interesse no tema que é tão bonito e diz respeito a todos nós, né? Bom, o primeiro capítulo, então, o colonialismo e indigenismo,
Aqui eu explico a experiência da Companhia de Jesus no sul do Brasil. O estabelecimento das missões jesuíticas nos séculos 17 e 18, a fim de catequizar os índios guaranis, eram indígenas que já haviam passado pela sua revolução agrícola. Então eram comunidades que já tinham se sedentarizado, já não eram mais povos nômades. Quando os jesuítas souberam disso, eles pensaram, nossa, esses são ideais para a gente fazer a nossa experiência de catequização. Porque os jesuítas tinham um interesse, aqueles que vieram da Espanha e os que vieram de Portugal, quando a gente fala naqueles tratados que dividiam o mundo no séculos XVI e XVII, eles, claro que não tinham linhas muito certas, né, na hora de definir até onde ia a colônia portuguesa, era sempre meio complicado de saber até onde que os portugueses podiam avançar em direção ao interior do continente e até onde os espanhóis podiam vir em direção ao norte e ao litoral, né, o litoral do Atlântico. O grande interesse dos espanhóis era preservar o acesso ao Rio da Prata, porque era pelo Rio da Prata que eles chegavam às minas de prata. E os portugueses diziam que eles tinham descoberto a foz do Rio da Prata no Atlântico. Então eles reclamavam aquilo também. Então tinha toda uma questão geográfica, e nessa questão geográfica entraram os indígenas guaranis e entraram as missões jesuíticas. Bom, o que os espanhóis queriam então com o avanço dos jesuítas que estavam estabelecidos já, porque haviam 4 vice-reinados na América do Sul, né? Um deles era o vice-reinado do Prata. E correspondente ao vice-reinado do Prata tinha o Colégio de Assunção, no Paraguai, colégio jesuítico, né? Esses jesuítas que estavam em Assunção, eles migraram em direção ao sul do Brasil, ao território do Paraná, Mato Grosso e alguns outros territórios aqui, né, que na realidade eram Espanha, né, eram colônia espanhola até 1750. Eles se estabeleceram as missões jesuíticas e conseguiram se manter aqui, porque houve também uma série de instruções que foram dadas pelo chefe da Companhia de Jesus, né, na Espanha, no caso, o Padre Inácio de Loyola, e quem veio para cá foi o famoso São Borja, né, quem veio foi o jesuíta que veio para a América do Sul, e para o Rio Grande do Sul, o primeiro que veio foi o Padre Roque Gonzales. E eles conseguiram se estabelecer, ficaram aqui, encontraram meios de estabelecer povoados autossustentáveis, e que realmente foram um sucesso comparados aos demais povoados que se estabeleceram nas colônias espanhola e portuguesa. Enquanto que em Portugal os povoados eram bem incipientes, na colônia portuguesa, não quero dizer em Portugal, no litoral, né, do que hoje é o Brasil, as colônias eram bem incipientes, tinham pouca gente. Nas reduções jesuíticas chegavam a 4.000 habitantes, 7.000 habitantes, com organização política, religiosa, econômica, muita disciplina que era imposta pelos sacerdotes, e muitas vezes eram só 2 sacerdotes por missão. Então imagina toda a capacidade de convencimento que eles tiveram que empregar, todos os recursos de convencimento que eles precisaram empregar para exatamente disciplinar e catequizar e tornar cristãos e espanhóis todos esses indígenas que estavam nesses territórios. Bom, mas quando a gente pensa assim, nesses jesuítas que chegaram aqui, né? Chegaram aqui no Rio Grande do Sul, chegaram em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, eles chegaram nos séculos 17 e 18, mas a antropologia, ela conta, tem o professor Pedro Inácio Schmitz, da Unicinos. Ele escreveu um livro chamado Pré-História do Rio Grande do Sul. Ele explica que o tempo, imagina-se que os guaranis, eles tenham se estabelecido aqui nesse território há mais ou menos 10.000 anos. Isso é o equivalente a 600 gerações. Se a gente contar do período da Era Comum, né, como a gente chama a partir do nascimento de Cristo, o número de gerações que se passaram desde o ano 1
são 13 gerações. É um tempo mínimo comparado ao tempo de história guarani que já havia aqui na América do Sul. Essa constatação, ela ajuda a entender que a experiência guarani jesuítica, ela é muito mais recente, claro, ela é muito menos, relativamente a toda a história dos guaranis aqui, ela é muito mais recente, enfim, é muito mais jovem do que todo o período histórico que essa população tem aqui pelo interior da América do Sul. Porque os indígenas aqui que ocupam o Brasil, né, que ocupavam principalmente o Brasil na época do chamado descobrimento, eles eram de duas famílias, né? A família Tupi, que veio pelo litoral, e a família Guarani, que desceu pelo interior. Eu acredito até que o crânio da Luzia, aquele que estava no Museu Nacional, né, e que agora vai ser todo recuperado depois quando houver a reinauguração do museu, eu acredito que ela era uma ascendente dos Guaranis, né? Porque se conta que pelos anos da antropologia, ela teria em torno de 17 mil anos, de 12 a 17 mil anos. Então, é realmente uma história muito significativa, muito mais antiga do que essa história que a gente conhece. Mas, né, enfim, documentado o que a gente tem é a história de hoje. Então, vamos voltar ao período dos jesuítas aqui. Eu uso essa experiência no livro, a experiência guarani jesuítica, para desenvolver o tema do monoculturalismo e do monismo jurídico. Uhum. Eles são reflexos de um contexto histórico, político e econômico europeu, né, que vinha acontecendo principalmente na Espanha, porque esse é equivalente ao período, nesse período das missões aqui, é o período da unificação espanhola. A unificação espanhola eu começo a contar no livro a partir de 1492, né, com o casamento da rainha Isabel de Castela, com o rei Fernando de Aragão, e depois a anexação de vários reinos dentro da Espanha, e que depois foi, né, por vários acordos e vários avanços na legislação espanhola, eles foram tentando criar um Estado unificado, a exemplo do que já havia em Portugal. E essa unificação espanhola, ela se refletiu nas Américas, ela se refletiu na América Espanhola pela imposição de um direito único. O que havia antes, durante o período medieval, era o chamado pluralismo arcaico, pluralismo jurídico arcaico, porque, claro, cada reino tinha o seu modo de definir o direito, e depois foram se juntando, foi se fazendo esse esforço muito grande para que o direito ele refletisse um Estado unificado, e esse Estado unificado durante algum tempo, é bem interessante a gente olhar a história da Espanha, eles chamavam as Espanhas, porque havia uma Espanha lá na Europa e Espanha aqui nas Américas, e com o tempo foi alterando o nome, e só pelo século XIX que se chamou só a Espanha. Mas aí, claro que a gente já tinha todo o processo de independência acontecendo nas Américas. Então, esse monismo jurídico ele é reflexo desse esforço de unificação do Estado espanhol. E foi muito duro aqui, ele foi a metrópole espanhola ela foi muito centralizadora, ela reservou cargos mais importantes aos nascidos na Espanha, ou seja, aqueles europeus, né, aqueles espanhóis nascidos nas Américas, eles não podiam ascender a cargos muito elevados na administração pública, e o mesmo se refletia com os indígenas. Bom, mas aí primeiro a gente está aqui, né, na experiência jesuítica, que ela termina em 1750 na realidade ela termina um pouco depois, porque houve algumas outras negociações, algumas mudanças de territórios que foram para Portugal, foram para a Espanha, mas a gente pode dizer que principalmente o marco de tratado internacional principal foi em 1750 o Tratado de Madrid, que passou o território dessas missões jesuíticas daqui do Rio Grande do Sul
para a colônia de Portugal, como colônia de Portugal, né, pertencendo a Portugal, e a colônia de Sacramento para a Espanha, porque havia avanços portugueses em direção à colônia de Sacramento, tanto que até hoje, quando a gente viaja, a gente vê, tem aquele formato arquitetônico português, né? Tem ainda muitos reflexos da ocupação portuguesa nessa cidade no Uruguai. Bom, a experiência jesuítica aqui ela foi única, mas ela deixou um legado aos indígenas de descaracterização da vida indígena, com reflexos nos costumes, na economia, na conformação das famílias indígenas principalmente. Os jesuítas que se estabeleceram no sul do Brasil vieram de Assunção, no atual Paraguai. A estrutura política e social que impuseram nas reduções, ela era semelhante à que existia na América Espanhola, ou seja, foram estabelecidos os cabildos guaranis. Cabildos eram conselhos municipais que se formavam, que eram estabelecidos na América Espanhola. Gente. Olha, Ai, que bom, um Terezinha. tema único. É lindo demais, essa live Terezinha. vai estar postada no canal do YouTube do IARGS. Aproveita e peço para todos lá visitarem, se inscreverem e clicarem no sininho para obter as notificações. Olha, várias pessoas aqui cumprimentando. A doutora Gabriela, parabéns, Flávia. Sempre bom estudar este assunto. O doutor Teixeira, a doutora Delma Ibias, a doutora Chiara Bete, o doutor Cassiano também falando, uma excelente explanação. Olha, muitas pessoas aqui entrando e lhe cumprimentando, viu? Doutora Denise, muito orgulho da super colega Flávia. Que querido. Então, não posso deixar de citar tantas pessoas aqui lhe cumprimentando. Muito obrigada pelo espaço, por me acompanharem nessa jornada e eu acho que quem tem amigos tem tudo. Imagina, Muito essa live vai estar eternizada no canal do YouTube do IARGS, para sempre, para as pessoas poderem se informar melhor sobre o assunto. Vai servir de fonte de pesquisa, com certeza. Que bom, gente. Tomara que contribua e contem comigo. Quem precisar de alguma ajuda também, pode contar comigo, porque eu vou ter o maior prazer em Se alguém auxiliar. tiver alguma dúvida, inclusive, lá no canal do YouTube com esta live, pode perguntar lá no chat, que a doutora Flávia vai responder, eu vou lembrar ela. Isso mesmo, vou sim. Desculpa lhe interromper. Pode continuar, minha querida. Que isso. Continuando, então, no caso dos cabildos guaranis, né? Eles eram conselhos municipais, então, dentro das reduções, e eles eram compostos por indígenas guaranis. Ele era presidido por um cargo chamado corregedor, que tinha atribuições semelhantes às do prefeito. E ele tinha 4 regedores. Os regedores, eles eram equivalentes aos vereadores. São 4, e eles deliberavam sobre as construções dentro das missões, o cuidado das ruas, as praças e prédios, o abastecimento e outras atribuições, até mesmo as de natureza militar e judicial. Que coisa, que beleza. Tinha um cargo chamado Alcaide-Mor. Eles eram 2. Um era o da Irmandade jesuítica, né? Que decidiam sobre os ilícitos penais de natureza mais simples, e o outro, a quem cabia também o julgamento de delitos e a solução de conflitos de natureza civil. Tinha um cargo que era o de alferes real. Esse comandava a milícia e atendia a outros detalhes administrativos, e um outro chamado alguazil. Ele era um oficial de justiça que cumpria os mandados dos alcaides, do corregedor e de outras autoridades do cabildo. Depois, e é o paralelo com o formato da administração pública na América Espanhola. Antônio de Jesus, Travou a metrópole. Mas já vai voltar. Voltamos? Não, voltou, certinho. Foi um paralelo que se estabeleceu dentro das missões jesuíticas. E não se pode esquecer que a metrópole espanhola ela era muito
ela era muito centralizadora, ela era mais cuidadosa com o que acontecia na colônia do que a própria metrópole Portugal. A metrópole Portugal, ela delegou muitas das atribuições, tanto que a gente teve as capitanias hereditárias. Tudo bem, o processo depois foi revertido, né? Mas no caso de Portugal, Portugal tinha o Conselho Ultramarino, tinha uma descentralização das decisões jurídicas e políticas, legislativas, vamos dizer assim, muito maior do que a América Espanhola, que era bem mais fiscalizadora e bem mais centralizadora. Mas depois dessa breve explicação sobre a experiência Guarani, eu passei a experiência Caigangue. Na experiência Caigangue, eu aproveitei para falar sobre o multiculturalismo e sobre a necessidade do diálogo intercultural. O caso dos Caigangue, dos contatos, primeiros contatos com os Caigangue, a gente pode dizer que essa experiência no território correspondente a São Paulo e estados do sul do Brasil tomou relevo no século XIX. Por quê? Porque nesse período, esse foi o período do café, foi o período da expansão das estradas de ferro e também com a abolição da escravidão, né, da escravidão africana, vieram também os imigrantes, né, que vieram da Alemanha, da Itália, de países eslavos. E foi toda uma política estatal, né, que foi decidida durante esse período. Mas com relação à expansão das fazendas de café pelo interior de São Paulo, essa expansão ela acabou desalojando vários caigangues que habitavam naquelas áreas. E a expansão das estradas de ferro também. Foi um processo muito triste, foi um processo de muito confronto, muito conflito, e revelou muitas coisas feias, assim, sabe? Muita gente querendo faturar politicamente em cima de eventuais ataques caigangues que nunca haviam existido. Enfim, é uma situação que é mais bem descrita aqui no livro e que quem descreveu muito bem foi o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele no livro Os Índios e a Civilização Brasileira, ele descreve exatamente esse processo de interiorização das fazendas de café e, né, enfim, da expansão, né, em direção ao interior do Brasil, sendo que Portugal, durante muito tempo, se concentrou principalmente pelo litoral. Olha, o doutor Jamil Banura está nos assistindo. Um abraço para ele. Que coisa boa, doutor Jamil. Bem-vindo, doutor Jamil. Que alegria ter o senhor aqui. E nos estados do sul do Brasil, passando dessa experiência de São Paulo, né, o estabelecimento de colonos alemães, italianos, poloneses, japoneses e outros, que chegaram principalmente a partir da segunda década do século XIX, provocou conflitos terríveis com os grupos indígenas denominados coroados, botocudos, xocleng e outros grupos semelhantes, que a partir do século XX ficaram conhecidos como caigangue, porque eles falavam uma língua semelhante. Então os próprios grupos aceitaram essa denominação caigangue, mas eram grupos distintos. Esses conflitos que se estabeleceram com os colonos, por que eles aconteceram? Porque o governo brasileiro estabeleceu colonos em cima de terras que já eram ocupadas pelos indígenas. E, claro, né, cada um está querendo defender a sua terra, né? O colono queria defender o seu sustento, queria defender a sua família, o indígena queria defender a terra que ocupava mais de 10 mil anos. Então, houve muito estranhamento, houve muitos conflitos, né? E esse contato, mas foi um caso de um contato mais direto com pessoas que queriam se estabelecer aqui. Porque claro que houve confrontos antes na experiência Guarani, porque os colonos que desciam de São Vicente, da capitania de São Vicente, eles vinham para tentar aprisionar guaranis e levar como escravos, né? E esse foi um caso em que os jesuítas, eles, da sua maneira, eles mantiveram os vicentinos longe dos guaranis daqui do Rio Grande do Sul, e eles
da sua maneira, eles conseguiram isolar os guaranis. Então, isso tem reflexo até hoje nos guaranis. Os guaranis, eles são um povo muito mais isolado, talvez também por uma inclinação própria deles. Mas essa experiência dos jesuítas aqui, porque os jesuítas não ensinaram espanhol aos guaranis. Eles aprenderam guarani e eles viveram em Guarani com os guaranis exatamente para manter o isolamento maior desse grupo. Os caingangues, por outro lado, como eles entraram em contato involuntário com os colonos que vinham se estabelecer para ficar aqui, e eram, né, povoados menores, povoamentos menores, eles acabaram ou entrando em conflito ou entrando em acordo, em muitos casos. E esse foi o caso aqui no sul do Brasil. No caso do sul do Brasil, houve também, né, muitos conflitos, mas eu gosto de lembrar de uma experiência que eu acredito que seja um bom exemplo de diálogo intercultural que se estabeleceu por acaso. Ele não foi uma política estatal procurada, buscada, implementada de propósito. Ele foi um acaso que aconteceu. Foi uma experiência que não foi livre de violência, né? Ela ocorreu primeiro na região que hoje corresponde ao município de Feliz e depois em Caxias do Sul. Eu uso essa experiência no livro para ilustrar as possibilidades de diálogo intercultural. Esse foi o caso de um menino coroado, né, um dos caingangues do grupo coroado, que morava no território hoje correspondente a Feliz. Tinha 11 anos na época. Para os indígenas, um menino de 11 anos não é um menino, é um adulto. Para nós, Para nós, é um menino, é uma criança. Claro. E para eles Exatamente. é um adulto. E para eles é um adulto. Esse menino de 11 anos, ele participou de um assalto a um povoado alemão, no atual município de Feliz, mas ele se feriu nesse assalto. Como ele era um adulto, ele podia participar de algo perigoso como um assalto. Ele se feriu nesse assalto, foi aprisionado e foi adotado por um casal de alemães, porque era um menino para os alemães. Claro. Esse menino, né, ele aprendeu a falar alemão, ele relacionou-se com todos os habitantes do povoado, ele foi educado em português também, mas ele nunca perdeu contato com os coroados que viviam ali no entorno. E apesar da violência que envolve o relacionamento dele com os não indígenas, né, porque, né, ele participou de um assalto, né, ele sempre conseguiu manter contato com os coroados, contato com a população daquele povoamento alemão infeliz. E o que aconteceu mais tarde? Eu não posso contar toda a história do que aconteceu, mas ele participou de um outro sequestro a uma família, porque ele mantinha contato com os coroados ainda. Esse era o jeito que os coroados eles tentavam, né, mais um dos recursos que eles usavam para tentar defender o seu território, retomar o seu território. Participou desse sequestro. O sequestro ele aprisionou uma família inteira, mas teve um sobrevivente. E esse sobrevivente saberia que ele tinha participado desse sequestro. Então, ele já adulto, fugiu de Feliz, já adulto, inclusive para os alemães, ele fugiu de Feliz e foi se estabelecer em Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, ele passou a ser conhecido como Luiz Bugre. Bugre é uma denominação pejorativa, né, aos indígenas, mas era corrente na época. Caxias do Sul nasceu de uma região que se chama até hoje Campo dos Bugres, não é Campo dos Coroados, não é Campo dos Caingangue, é Campo dos Bugres. E ele se estabelecendo lá e conhecendo a natureza, ele acabou ajudando os colonos que foram para lá. Porque foi uma colônia que se estabeleceu depois de Feliz, depois de Garibaldi, depois, enfim, né, eram povoamentos que tinham outros nomes na época. Ele acabou ajudando no estabelecimento desses colonos, ensinando a caçar, a fazer abrigos, a encontrar ervas medicinais. Foi uma situação realmente curiosa e os colonos eles relatavam até que era estranho ver um menino indígena falando aquele alemão esquisito com eles, mas e guiando, ele inclusive guiava os colonos que chegavam pelo Rio Caí, ele guiava em direção ao povoamento que depois deu origem a Caxias do Sul. E sempre manteve contato com os coroados lá também.
mas ele acabou recebendo terra, se estabeleceu lá como colono, ele também, e acabou vindo a falecer mais tarde. Esse foi um caso de um diálogo intercultural que se estabeleceu ao acaso, não foi uma política governamental, não foi nada. Foi uma circunstância da vida, uma circunstância da história, daquilo que aconteceu. E é claro que no livro eu defendo que o diálogo intercultural ele tem que ser, né, tem que ser capitaneado, tem que ser uma política nacional, não pode ser uma imposição, não pode ser uma imposição. O diálogo intercultural tem que ser oficial, sim. Claro. Mas o que não pode ser uma imposição é o monoculturalismo, é o monismo jurídico e tudo. Depois disso, então, dessa parte, eu passo ao capítulo sobre o indígena e a sua organização política. Evolução do reconhecimento e exercício dos direitos políticos. Isso mesmo. Essa é a parte mais explicativa da organização do Estado brasileiro, de como são providos cargos nos poderes executivo e legislativo, de qual é o papel da FUNAI, do Ministério Público, da Justiça Eleitoral no processo eleitoral, como se dá o processo de organização das eleições oficiais, como é a instalação de sessões oficiais, preparação de locais de votação, como se desenvolve a votação no dia da votação mesmo, como é a apuração, a totalização dos votos. São processos que valem para toda a população brasileira. A gente está falando de eleições oficiais, esteja no campo, na cidade ou em reservas indígenas, né? Nesse capítulo eu ainda trato sobre como o indígena brasileiro, dentro dessa dinâmica, como ele vota, como ele se candidata a cargos públicos, como ele obtém financiamento para suas campanhas, de uma maneira mais prática, quais são as dificuldades que ele tem, as dificuldades de língua, porque é obrigatório para um candidato, né, no sistema eleitoral brasileiro, ele falar a língua portuguesa, ele ser alfabetizado em língua portuguesa, e o Brasil tem mais de 175 línguas, né, indígenas, ele não tem só o português. São mais de 300 povos indígenas diferentes. Então, toda essa multiculturalidade não é considerada pelo direito eleitoral e realmente teria que haver toda uma adaptação muito mais abrangente para que fosse viável, né? Desculpa, Terezinha, pode falar. Não, é realmente uma multicultura. Perfeito. É um... Como adaptar tudo isso, né? Fica difícil, é complicado. Fica complicado. A gente vê que tem algumas iniciativas que já estão acontecendo em alguns países da América do Sul, principalmente países onde, né, o contingente de população autodeclarada indígena é maior. Uma experiência que eu acho interessantíssima, que eu acho que a gente precisa acompanhar de perto, é a Convenção Constitucional Chilena, como eles chamam, né, a Assembleia Nacional Constituinte do Chile. A atual presidente da Assembleia Nacional Constituinte do Chile é uma convencional, uma deputada mapuche, uma indígena. O nome dela é Elisa Loncon, ela é professora universitária e ela foi eleita junto com outros 17 representantes indígenas, porque são 155 vagas na Convenção Constitucional do Chile, né? As eleições ocorreram em maio deste ano, né, no Chile, e começaram já os trabalhos, e dessas 155 vagas, 17 são reservadas aos indígenas. Atualmente eu acho que são 10 grupos indígenas que são reconhecidos no Chile. Ela, a presidente, né, é a deputada Elisa Loncon, é de origem mapuche, do sul do Chile, e ela defende abertamente a instituição de estados plurinacionais com respeito a línguas, costumes, território, modo de vida. É uma visão muito diferente da nossa visão do direito, que ainda é muito pautada pelo monismo jurídico, pelo monoculturalismo, e que, enfim, tem que reconhecer essa diversidade que nós temos, esses povos que estão aqui há muito mais tempo do que nós, né? E que, realmente, quem chegou depois somos nós. Mas sobre as eleições aqui no Brasil, retornando... A doutora Sulamita Santos Cabral, sem querer lhe interromper, ela colocou: que história interessante, precisamos ler o livro. Pois é, acho que muita gente está curiosa para poder ler esse livro.
pode dizer de novo, quem quiser adquirir esse livro, o que ela pode fazer? Esse livro tem na loja da editora da Universidade de Caxias do Sul, no site da Amazon. Está em formato EPUB, como a gente chama, é o formato né, que a Amazon publica para leitura no Kindle ou no computador, ou, enfim, outros dispositivos eletrônicos. Eu tenho ainda 4 exemplares, mando com todo carinho, com todo prazer. Eu disponibilizo depois o meu contato, eu posso mandar o meu e-mail. E é isso, para ter acesso ao livro é o que eu sei por enquanto. Eu posso até pedir Aqui uma pelo nova Instagram, tiragem. ótimo. Aqui no Instagram podem falar contigo pelo direct, né? É Podem Flávia falar comigo. Falcão. Isso, Flávia Maravilha. Falcão 2507. 2507, maravilha. A doutora Isso. Melissa Teles Baruf também entrou aqui lhe dando boa noite. Boa O noite. doutor Mauro Filho. Enfim, muitas pessoas aqui lhe saudando. Que bom, Viu? muito obrigada. Fico muito feliz de ver tanta gente querida e tanta gente interessada no assunto. O assunto é muito importante. Ótimo. Ah, faltam apenas 15 minutos. Olha como é que o tempo passou depressa, tá vendo? Seu Pô, nervosismo se foi, tá fluindo. Como eu lhe falei, seria um bate-papo, não é isso? A pois doutora é, Teresa. Marineida Mariano também dando boa noite aqui. Você estava falando do segundo item. Não sei se já terminou ele, já para a gente Isso, passar para o terceiro. o segundo capítulo, e aí, finalmente, assim, dentro desse segundo capítulo, eu tento entender as razões pelas quais a gente teve um representante indígena eleito em 1982, foi o cacique Juruna, que exerceu o mandato até 1986, e só mais de 30 anos depois, em 2018, a deputada Joênia Wapichana foi eleita como deputada federal pelo município de Roraima. Então, a gente teve um interregno muito grande, tem diversas dificuldades além da língua, financiamento de campanhas, abrangência de uma campanha eleitoral no nível nacional, né, que seria o caso das eleições gerais, e também o caso das eleições municipais, que acabam, por serem muito mais acessíveis financeiramente, acabam sendo as escolhas mais frequentes das candidaturas indígenas e onde eles obtêm mais sucesso. Então a gente chega ao terceiro capítulo, que que na realidade é mais tratado como uma curiosidade. A atuação do Ministério Público Federal, da FUNAI e da Justiça Eleitoral nas eleições em reservas indígenas no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Claro que a eleição para cacique, né, nas reservas indígenas não é uma regra. Ela acontece desde que aquele agrupamento indígena solicite, né? Não, a regra quem faz são eles, a regra é quem pede, né? Ela é determinada por quem pede. Então, foi esse presente que caiu na minha mesa que me deu a ideia da dissertação, então eu precisava falar sobre isso, né? Então, olha aqui, a doutora Gisele Cabral colocou: a Flávia é sensacional. Concordo Querida, com a obrigada. doutora Gisele, é verdade. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Que coisa boa ler isso. Muito obrigada. E ouvir. Merece. Obrigada. Então, quando a gente chega a falar nas eleições em reservas indígenas, aqui no Rio Grande do Sul a gente já teve na reserva do Guarita. A reserva do Guarita, como ela obrigou a convivência de 2 grupos historicamente inimigos, que são os guaranis e os caingangues, a partir do ano 2000, a fim de eleger um cacique, né, a fim de se escolher um cacique que pudesse ser consenso entre esses 2 grupos, foram adotadas as eleições, são as chamadas eleições comunitárias, é a Justiça Eleitoral que empresta urnas, foram já solicitadas urnas eletrônicas, mas eu acredito que na última vez, por uma questão de prazo, a gente só pôde emprestar urnas de lona, mas são feitas campanhas eleitorais, eles têm áreas, né, tem setores dentro da reserva onde os candidatos vão fazer suas campanhas todos juntos, como se fosse um debate. Tem a participação do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da FUNAI. Então, é uma conjunção de fatores para viabilizar aquela decisão daquele agrupamento indígena
E naquele caso ela havia sido solicitada por um conflito que tinha acontecido lá dentro. O antigo cacique tinha se envolvido em crimes e então os próprios indígenas eles solicitaram ao MPF. O MPF pediu para a Justiça Eleitoral e a gente ajudou na organização dessas eleições. Mas é uma situação que é muito particular, não é obrigado, né? Não é oficial, porque vai ser obrigado se eles assim decidirem. E tem algumas outras experiências no Brasil e no mundo de eleições para caciques indígenas. Em Santa Catarina já foi feita com o uso de urnas eletrônicas. Na América do Norte, as comunidades indígenas têm até páginas na internet, tem votação para cacique via virtual, né, online, com registro de candidatos, com registro de eleitores. Então, são experiências bem variadas, bem interessantes, e tem outras experiências de escolha de líderes indígenas que não envolvem a eleição para cacique. Isso também é descrito aqui no livro. Eu falo do caso de casos de comunidades indígenas no México, na Nicarágua, no Peru, e é muito interessante. Que saber maravilhoso, meu Muito Deus. Olha obrigada. aqui, ó, a doutora Marianeida Mariano, tema relevante, parabéns. A Muito doutora obrigada. Marilene Silva, tema instigante e ao mesmo tempo honroso, onde tudo acontece, né? Onde tudo começou. É verdade. Exatamente, bem assim. Quero lhe É pedir verdade. licença para avisar como é que estamos nas nossas redes sociais. No canal do YouTube estamos com 808 seguidores. Aproveito e lembro que esta live estará postada a partir de amanhã no canal do YouTube do IARGS. Vão até lá, coloquem Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, IARGS, se inscrevam e cliquem no sininho para obter as notificações e podem lá participar do chat com certeza. No Instagram estamos com 3.183 seguidores. No Facebook com 3.234 seguidores e no Twitter com 544 seguidores. Eu quero aproveitar esta live e fazer um convite a todos que estão assistindo. No dia 7 de dezembro, haverá a posse online dos novos associados do IARGS e a transmissão vai ser ao vivo pelo canal do YouTube do IARGS. Dia 7 de dezembro, terça que vem, a partir das 19 horas. A posse vai acontecer de forma online, porque não tem como ser diferente. E eu convido a todos para poderem assistir, participar de forma virtual, né, nesse novo normal. Como aconteceu também no ano passado, essa solenidade online vai acontecer no dia 7 de dezembro. Doutora Flávia, suas conclusões finais a respeito deste livro tão interessante, após essa aula magnífica. Que bom. As minhas conclusões a respeito desse livro é que a gente ainda tem muito que avançar, né? No reconhecimento de direitos, no reconhecimento das comunidades indígenas e eu acredito que o avanço dos direitos indígenas eles têm que passar necessariamente pela ocupação de espaços de poder por eles mesmos. Ninguém tem que falar pelos indígenas, quem tem que falar por eles são eles. E para isso eles têm que ter voz, eles têm que ocupar esses cargos no executivo, no legislativo e tomara que aumente a representatividade cada vez mais e que o nosso Estado brasileiro seja cada vez mais respeitoso dessa etnia tão importante. Ai, bem-vindos os novos membros do IARGS, que alegria. Ah, pois é, deixa eu aproveitar e dizer, hoje é a nossa 60ª live do ano. Olha que Uau, lindo! Que lindo, bastante, né? quanto Está nos conhecimento. brindando. É, só desse ano, porque no ano passado tivemos 80. Então Nossa. é assim, é o saber jurídico do IARGS de forma virtual. Todas essas lives e as videopalestras estão postadas no canal do YouTube. E toda terça-feira nós temos um artigo novo, postado tanto no blog quanto no site do IARGS. Muito obrigada, doutora Flávia. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, que é a presidente do IARGS, eu agradeço a todos que estão aqui nos prestigiando e participando. E um agradecimento especial a ti,
pela live maravilhosa de hoje. Tivemos a oportunidade de ter uma aula maravilhosa. Que bom. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos, convido a todos a ler o livro. E quem tiver alguma dúvida, quem tiver algum comentário, por favor, me mande. Eu acho que esses trabalhos, eles estão sempre em evolução. Eu vou ter toda a alegria em poder compartilhar as impressões e receber as ideias de todos. Muito obrigada pela oportunidade, Terezinha, doutora Sulamita, Gisele, querida, pela apresentação. Colegas todos, muito obrigada. Muito obrigada. E não se esqueçam, dia 7 de dezembro, todos convidados para a posse online dos novos associados do IARS, a partir das 19 horas, pelo canal do YouTube do IARS. Obrigada novamente, boa noite a todos. Boa noite.